Lux et Tenebra, Crônicas de Christian. Capítulo 4. O banquete e o cordeiro. Sem saber quanto tempo se passou, Christian abre os olhos e se vê envolto por uma escuridão sem fim. Não havia nada lá, só se via escuridão. Olá! Onde sou? Lembro-me que estava... correndo. As bechas! Então eu percebi que amanheceu e... Antes que Christian terminasse, uma fome e uma sede intoleráveis e uma exaustão extrema caíram sobre ele. Era algo tão insuportável que Christian caiu no chão e gemeu pela dor e desconforto que sentia. Minutos se passaram e aquele sofrimento não cessava. O que é isso? Eu nunca senti nada assim antes. Não fazem nem 3 sóis completos ainda que não sacio minha sede e fome. Segundo após segundo, sua mente começa a se perder na fome, na sede e na exaustão, até que uma bela voz entra em seus ouvidos, lhe chamando em sua direção. Venha a mim, tenho um abundante banquete para saciar sua fome e sede. Tenho os melhores luxos e confortos para aliviar sua exaustão. Venha, venha. Christian pensa que aquela voz lhe é familiar. Então, com muita dificuldade, levanta-se e olha ao seu redor, percebendo uma fraca luz em determinada direção. Pensando que poderia ser Ainos novamente querendo ajudá-lo, ele faz o seu melhor para seguir em direção à luz. Só que desta vez, ele não sentia o entusiasmo que sempre sentiu quando encontrou Verbum, Album e Ainos como nas outras vezes. Porém, a fome, a sede e a exaustão o impediam de perceber tais detalhes. Conseguindo Christian chegar à fonte da luz, viu ali uma grande e bela mesa de madeira, sem nenhuma cadeira disposta ao seu redor. Mas o que atraiu Christian não foi a mesa, mas sim o que havia nela. Um farto banquete, com belos pratos servidos em bandejas, pratos, taças e talheres de ouro. Naquele momento, a fome e a sede de Christian tomaram conta de sua mente, fazendo-o freneticamente se dirigir à mesa. Porém, quando chegou a 1 metro de distância dela, Christian se viu impedido de avançar mais, como se houvesse ali um muro invisível separando-o daquela mesa. Loucamente, Christian tentava avançar em direção à mesa, mas sem nenhum resultado. Aquilo estava enlouquecendo. O aroma da comida parecia propositalmente ser levado em direção ao seu nariz, estimulando ainda mais a sua fome. Então a mesma voz soou mais uma vez. Eu posso saciar sua fome, que tal? Christian, já fora de si, responde em desespero: Sim, por favor, eu não consigo me aproximar da mesa, me ajuda. A voz, em um tom carinhoso, diz: Claro, querido, basta que me aceites. O que me diz? Ajoelha-te a mim, sirvas a mim, e jamais passarás por isso novamente. Eu posso te conceder tudo o que desejar. Christian, tomado por seus desejos, sem pensar 2 vezes, estava prestes a se colocar de joelhos, mas uma luz muito forte brilhou em todo o ambiente, tornando impossível abrir os olhos diante de tal brilho radiante. Por onde a luz passava, dispersava a escuridão, e quando tocava a Christian, parecia lhe trazer de volta de sua loucura e dar paz e clareza ao seu coração. Logo, sentindo-se tomado pelo entusiasmo, Christian alegremente gritou: Ainos! E uma majestosa voz respondeu: Eu sou.
Não há nada oculto que não venha a descobrir-se, e nada há escondido que não venha a ser conhecido. Considera com atenção quem está diante de ti. Restringe tua garganta se tu sentes muito apetite. Não cobice seus manjares, que são alimentos enganosos. Quando a voz de Arnios soou, aquela voz que anteriormente soava carinhosa, gritou, mas agora cheia de dor e ódio. Sai! Maldição! Deixai-nos! A voz parecia se afastar, como se aquele que falava caísse em um abismo profundo de silêncio e desolação. Então, a luz resplandecente voltou aos poucos em direção à sua fonte, permitindo que Christian abrisse seus olhos. Olhando à sua frente, logo, seus olhos veem a mesa em sua verdadeira face. O alimento estava apodrecido e das bebidas não se aproximavam nem os insetos que se banqueteavam na mesa, pois estavam todas envenenadas. A mesa estava toda rachada, mal se aguentava em pé. E o belo ouro havia se tornado cobre. Enojado com o que via, Christian afastou-se da mesa e desviou o olhar. Então, apressadamente olhando ao seu redor, ele fixa seus olhos em direção à luz que fluía à sua fonte. A alegria que aquela luz lhe trazia fazia com que Christian desejasse estar diante dela eternamente. Em seu coração, Christian era tomado pelo desejo de ver aquele que nela habitava. Como se lesse os pensamentos de seu coração, a voz de Arnios, cheia de amor, disse: Minha criança, vinde e vede. Ouvindo-o, Christian alegremente gritou sim e dirigiu-se em direção à luz. Adentrando a luz que formava um sol e iluminava a escuridão, seus olhos pousaram em uma imagem que instantaneamente foi selada em sua alma. Uma figura de um belíssimo cordeiro, resplandecente, branco e imaculado, elevado ao alto. Seu corpo irradiava um brilho dourado e de seu peito brilhava uma belíssima luz avermelhada, que brilhava em harmonia com a luz dourada e transmitia puro amor a todo aquele a quem tocava. Quando Christian o viu, ficou atordoado com tamanha beleza e docilidade que emanava daquele cordeiro. Caindo de joelhos, Christian apenas contemplou-o, deliciando seus olhos com aquela visão. Era como se fosse mergulhado em um mar de puro prazer. Arnios fixou seus brilhantes olhos nos olhos de Christian e falou: Criança, se alguém me ama, guardará minha palavra. Ouvindo-o, Christian confuso perguntou: Como devo eu fazê-lo? A voz de Arnios ecoou nos seus ouvidos novamente: Gravai-as, pois, profundamente em vosso coração e em vossa alma. Enquanto refletia sobre essas palavras, Arnios continuou: E depois ao leste, naquela direção, encontrarás um sábio que vos instruirá. Logo, um brilho muito forte irradiou de Arnios, tornando Christian incapaz de manter seus olhos abertos. Quando ele finalmente abriu os olhos, Christian se viu no seu cor, em frente a seu coração que era envolvido por calorosas chamas. Olhando à sua volta e não vendo nada além de si, do livro e do seu coração, ele coloca-se em meditação sobre as palavras de Arnios. Com o passar dos minutos, Christian percebe novamente sua fome, sede e exaustão retornarem aos poucos e exclama: Eu esqueci completamente disso tudo no momento em que a luz me tocou. Não acredito, eu esqueci de pedir ajuda a Arnios. Ai, como eu posso esquecer que eu estava quase morrendo por exaustão, fome e sede? Enquanto ainda lamentava-se por sua estupidez, o livro da vida que estava ao seu lado brilhou levemente. Lembrando-se que o mesmo ocorreu
Quando recebeu auxílio contra as bestas, Christian alegremente toca o livro, e ao seu toque, outra vez abre-se em uma página preenchida pelos escritos que em parte deles Christian compreendia. Logo sua boca pronunciou: Eis que vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra, e todas as árvores frutíferas que contêm em si mesmas a sua semente, para que vos sirvam de alimento. Quando sua boca pronunciou tais palavras, Christian, saindo de seu core e abrindo seus olhos, percebe que permanecia deitado no mesmo lugar que havia caído inconsciente. Olhando à sua volta, logo, presencia uma luz irradiando da terra e envolvendo as árvores e plantas que o cercavam. As árvores em que aquela luz tocava pareciam ganhar vida. Seus galhos, como se em alegria, se contorciam, e de seus ramos rapidamente cresciam belos frutos. As flores, como se para demonstrar o seu prazer naquela luz que as envolvia, exalavam fragrâncias pelo ar, que pareciam transmitir suas emoções. E as diversas plantas que à sua volta estavam, naquele momento pareciam gritar de alegria ao tocar a luz. E logo, cada planta produzia seus frutos e sementes segundo a sua espécie. Maravilhado com aquela visão, Christian alegremente ri e corre para as árvores para se saciar com seus frutos. Quando Christian deu a primeira mordida, seus olhos brilharam intensamente após provar aquele bom fruto que parecia um bocado de mel. Logo, prazer domina o seu paladar. O sabor que ele sentiu daquele fruto era tão doce e refrescante que Christian foi tomado pelo êxtase, e a cada mordida que dava, parte de sua fome, de sua sede e de sua exaustão eram imediatamente aliviados. Minutos se passaram, e Christian, agora já saciado e renovado, continuava a vorazmente devorar todo o fruto em seu caminho. O sabor era tal que ele não sentia vontade de parar. Mas então, uma voz gentil pareceu soar do leste: Achastes mel? Come o que for suficiente. Se comeres demais, tu vomitarás. Quando Christian ouviu o que a voz lhe disse, como se despertasse, interrompeu imediatamente o que fazia e voltou-se para o leste, mas ali não havia ninguém. Em seu coração, logo, repetem-se as palavras de Ainos: E depois ao leste, naquela direção encontrarás um sábio que vos instruirá. Foi a essa voz a quem Ainos se referiu? Christian olha à sua volta para as belas árvores carregadas de frutos, que agora pareciam refletir a luz do sol. Pega alguns dos frutos para guardar em sua trouxa envelhecida e relutantemente se dirige ao leste, deixando todo o resto para trás. No próximo capítulo de Lux et Tenebrae, Peccata.